nós vimos na outra aula, a química é essa ciência que desvenda os mistérios da matéria. E essa matéria é formada por aquelas pecinhas pequenininhas chamadas de átomos. Bom, então eu preciso entender, conhecer o que o átomo faz, pensa. Quanto mais informação eu tiver sobre o átomo, melhor. E as suas características. Então essa nossa aula é para falar dessa estrutura do átomo. A princípio, o nosso átomo era uma bolinha, depois os modelos foram evoluindo. Hoje em dia, esse átomo moderno, ele é dividido em duas regiões bastante distintas, o núcleo e a eletrosfera. Nesse núcleo e eletrosfera, nós temos três partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Vamos organizar isso numa tabelinha? Então, essas partículas têm massa, têm carga, então vamos organizar isso. Então, no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Prótons com carga positiva e massa 1. Nêutrons com carga 0 e massa 1. A eletrosfera, estão girando lá os elétrons, partículas de carga negativa, e olha a massa do elétron, é quase que 2.000 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Então, olhando para isso tudo, organizando essas informações, você percebe que no núcleo se concentra a massa do átomo e esse núcleo tem carga positiva. Na eletrosfera, nós temos uma massa muito pequena e carga negativa. Então, regiões bastante distintas. Vamos supor que você está na praia e quer imaginar o átomo como ele é, não é? Você nem quer ligar para aqueles... Você não quer ligar para as ondas do mar, não é? Então, o que acontece? Você vai imaginar o átomo. O núcleo, ele é extremamente pequeno. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, né, nós não conseguimos. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, não daria para perceber o núcleo. O núcleo ele é 10.000 vezes menor que o tamanho do átomo. Então, é aquela coisinha pequenininha, perdida no além, não é? Então, a eletrosfera é uma região imensa ao redor desse núcleo bem diminuto. Então, vamos pensar um pouquinho. Se o núcleo é tão pequenininho e concentra quase que toda a massa do átomo, eu posso dizer que esse núcleo é absurdamente denso. Ele é. Então, olha, regiões distintas. Um núcleo muito denso, com carga positiva, a eletrosfera pouco densa, com carga negativa. Agora, será que esses átomos são todos iguais? Sim, eles têm núcleo, têm eletrosfera, mas o que diferencia o oxigênio do hidrogênio, do cálcio, o que muda de um elemento para outro? Bom, vai ser o número dessas partículas, de prótons, nêutrons e elétrons. Agora, a principal característica de um elemento é o seu número de prótons. Então, vem correndo na sua direção um átomo, você para ele e fala, quem é você? Ele vai ter que dizer, para se identificar, o seu número de prótons. 8 prótons, você já sabe que é o oxigênio. Então, a principal característica do elemento não é nem o seu símbolo, é o seu número de prótons. Vamos destrinchar isso um pouquinho. Então, um elemento tem três características importantes. O número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons, que é a principal característica do elemento químico. O número de massa, que é uma outra característica do elemento, representado pela letra A, e se você se lembra, a massa se concentra no núcleo. Então, nós vamos somar prótons mais nêutrons. E o símbolo. Então, o elemento ele tem três características. O número atômico, que é a principal, o número de massa e o seu símbolo. Como que a gente organiza, como é que se representa um elemento químico? Estou nas viagens de férias em Paris, pego lá um livro de química em francês, é claro, para dar uma estudadinha, não é? E como é que vai aparecer, por exemplo, o átomo de alumínio lá na França? Será que é diferente aqui do Brasil? Não. A linguagem que nós usamos na química tem que ser uma linguagem universal, não é? Então, como é que se representa esse elemento químico? Então, vamos lá para um exemplo. Um elemento, para você representá-lo, tem o símbolo, o número de massa vai como se fosse um expoente, que pode ser à direita ou à esquerda. O número atômico está sempre à esquerda, como se fosse um índice. E vamos ver o exemplo do alumínio. Então, você estando na França, lá em Paris, vai aparecer da mesma forma que aqui. O AL, que é o símbolo do alumínio, 27, que é o número de massa, e o 13, que é o número atômico. Então, a massa 27, número atômico 13. Agora, essas informações a gente pode complementar. O número atômico, então, indica o número de prótons. Então, o alumínio tem 13 prótons. Um átomo sozinho, isolado, ele é neutro. Quer dizer, cargas positivas são iguais às cargas negativas. Então, o número de elétrons também é 13. E para se determinar o número de nêutrons, eu pego a massa, que é 27. Lembra que a massa é prótons mais nêutrons. Então, pegamos a massa. Pegando a massa, tirando o número de prótons, nós vamos encontrar 14 nêutrons. Então, desvendamos um pouquinho da estrutura desse átomo. Núcleo, eletrosfera, como representá-lo, como identificá-lo. Os químicos, pesquisando, estudando, descobrindo átomos e átomos da natureza, encontraram, às vezes, átomos que têm algo em comum.
não são não são totalmente diferentes e não são iguais. Tem algo em comum, uma coisinha que une os dois. Então, comparando um ou dois átomos, você pode ter os isoátomos. Então, nós temos os isótopos, né? Então, você comparando 2, 3 elementos, um grupinho de átomos, ninguém é um isótopo sozinho. Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo Z, o mesmo número de prótons, e o resto diferente, a massa e nêutrons diferentes. Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa, sendo o número de prótons e de nêutrons diferente. Isótonos, mesmo número de nêutrons, sendo a massa e prótons diferentes. Essa informação é importante que você tenha, caso ela surja em algum exercício, é importante você conhecer esses conceitos. Isótopos são uma coisa interessante a gente lembrar deles, não é? Na natureza, a maioria dos elementos apresentam isótopos. E alguns desses isótopos podem ser radioativos. E no dia a dia, para tratamento de câncer, para detectar tumores, você pode usar esses isótopos radioativos. Por exemplo, quero fazer um mapeamento da minha tireoide, não é? Eu vou tomar lá uma dose de iodo radioativo, lógico, uma dosagem controlada, não é? Esse iodo vai se fixar na minha tireoide e eu vou fazer então um mapeamento, sem precisar passar por uma cirurgia para saber como é que se encontra a minha tireoide. Então, esses isótopos, muitos deles têm essa aplicação na medicina. Então, uma série de exames usam isótopos radioativos. Lembra do acidente que aconteceu em Goiânia, em 89, não é? Com o Césio 137? Então, apareceu nas manchetes, Césio 137. O que você entende quando lê isso? Césio está dizendo que é o elemento Césio, já sei quem ele é. E 137 é uma referência que se faz à massa. Então, Césio 137 é o isótopo de Césio, que tem massa 137. Um elemento bem peculiar é o hidrogênio. O hidrogênio apresenta 3 isótopos e tem uns nomes para esses isótopos. Vamos olhar. Então, tem o hidrogênio, temos o deutério e temos o trítio. O hidrogênio, todos com o número atômico 1. O hidrogênio, massa 1. Tem o deutério, que tem massa 2. Trítio, com massa 3. Isso seria a porcentagem. O hidrogênio de massa 1 é o mais abundante. É bom que você se lembre desses nomes, né? Deutério, trítio, eles podem aparecer às vezes numa questão. Então, já falamos sobre a estrutura do átomo, como ele é, núcleo, eletrosfera, massas e cargas. Já podemos dizer que na natureza a gente pode encontrar esses isótopos, isóbaros e isótonos. E agora nós vamos pensar o seguinte, átomos, eles se unem, não é? Como a gente, não vão viver sozinhos o resto da vida, eles estão ligados para formar as substâncias. Nessa ligação, não é? O número de elétrons pode sofrer alteração. Então, numa ligação, um elemento pode perder elétrons ou receber elétrons. Olha, elétrons. Ninguém vai perder ou receber prótons. Então, essa mudança acontece na eletrosfera. Então, se um elemento perde elétrons ou ganha, há um desequilíbrio. O número de prótons permaneceu inalterado. Se ele está ganhando ou perdendo elétrons, o número de prótons não vai ser mais igual ao número de elétrons. Essa diferença forma uma partícula com carga chamada de íon. Então, íons são partículas que possuem uma certa carga. Nós podemos ter 2 tipos de íon, o íon positivo e negativo. Então, íons, frisando, prótons diferentes de elétrons. Quando um íon tem carga positiva, é porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então, ele cedeu elétrons. Quando o íon tem carga negativa, ele tem mais elétrons do que prótons. Então, ele recebeu elétrons. Para animar essa coisa, vamos ver um exemplo do sódio e do cloro, eles perdendo e recebendo elétrons, para a gente gravar bem o que acontece com a carga. Então, vamos olhar a animação. Então, está lá o átomo de sódio, um átomo eletricamente neutro, prótons igual a elétrons. De repente, ele perdeu um elétron. Se animou lá, conheceu um cloro maravilhoso e perde um elétron. Cede o elétron para o cloro. A hora que ele perde esse elétron, ele, sódio, vai ficar com uma carga, então, positiva. As pessoas ficam assim, nossa, mas eu estou dando. Se eu estou dando, não vai ficar negativo? Não, você está dando elétrons. Então, você está perdendo carga negativa, você fica positivo. Vamos ver o que aconteceu com o cloro, quando chegou esse elétron para ele. Então, está lá o cloro apaixonado, recebeu o elétron do nosso amigo sódio. Então, o cloro era um átomo neutro, de repente ele recebe um elétron. Então, o número de prótons era igual ao de elétrons. Ele ganha um elétron, então fica com carga negativa, formando o ânion cloreto. Já sabemos, então, uma série de coisas sobre o nosso amigo átomo. Acho que a gente está apto a fazer um exercício. Uma certa variedade atômica do estrôncio, cujo número atômico é 38, tem número de massa igual a 87. Por outro lado, uma certa variedade de criptônio, cujo número atômico é 36, apresenta número de massa igual a 83.
A pergunta é, qual é o número de nêutrons contido num átomo X que é simultaneamente isótopo do estrôncio e isóbaro do criptônio? Então vamos para a resolução. Primeiro os dados, né, que foram fornecidos. Então o estrôncio, massa 87, número atômico 38, criptônio, massa 83, número atômico 36, e agora aquela informação importante. O criptônio é isóbaro de X, então o X também tem um número de massa igual ao do criptônio, portanto o número de massa 83. O estrôncio é isótopo do X. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Então eu posso colocar o número atômico do X, 38. Então montamos o elemento X, já sei a sua massa, seu número atômico. Para eu calcular o número de nêutrons, vocês lembram? Pego a massa, subtraio 38, que é o número de prótons, e acho 45 nêutrons. Bom, agora nós vamos para um exemplo rápido, que são espécies isoeletrônicas. Vamos saber o que é isso, que às vezes pode aparecer em algum exercício esse termo, isoeletrônico. O que é isso, isoeletrônico? Iso mesmo, eletrônico, elétrons. Então, espécies que podem apresentar o mesmo número de elétrons. Vamos aprender a calcular isso. Então, nós temos 3 íons, o N3-, F- e o Al3+. N3-, o que significa esse 3-? Que ele recebeu ou doou, lembra? Carga negativa quer dizer que ele recebeu 3 elétrons. Carga lá, -1 do F, quer dizer que ele recebeu 1 elétron. E o 3+ quer dizer o quê? Que ele doou 3. Então, 7, 9 e 13 são os seus números atômicos, que são o número de prótons, que era igual ao número de elétrons quando esses átomos eram neutros. Então, o nitrogênio tinha 7 prótons e 7 elétrons, mas o 3- indica que ele recebeu 3 elétrons. Então, ele tem um total de 10 elétrons. O flúor, né, o F, ele tinha lá 9 prótons, 9 elétrons. Esse -1 indica que ele ganhou 1 elétron. Então, 9, se ele ganha mais 1, ficamos com 10 elétrons. O alumínio, ele tinha 13 prótons, quando o neutro tinha 13 elétrons. Aquele 3+ indica que ele perdeu 3 elétrons, então ficando com 10. Então, nós temos aí N3-, F-, Al3+, espécies isoeletrônicas. Todos apresentam o mesmo número de elétrons. E a nossa aula fica por aqui. Então, nós vimos estrutura do átomo, os isótopos, isóbaros e isótonos e os nossos amigos íons. Até a próxima.